Olá, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Bem da Terra. Chega mais os amigos, aqueles que sempre nos veem, nos acompanham através da tela da Band Internacional. É sempre um prazer compartilhar do dia com todos vocês, levando o que há de melhor em informação, notícias atualizadas, temas, convidados mais do que especiais com os assuntos, os temas do dia em pauta. E, é claro, o entretenimento, os grandes, maiores talentos aí do Brasil e do mundo presentes aqui no nosso palco, no palco do Bem da Terra. Vem aqui comigo para a gente dar uma olhadinha no que temos de destaques para hoje. Claro que o assunto do dia, a repercussão nossa não seria diferente. Câmara aprova texto base da nova Previdência. A repercussão para vocês no nosso agronegócio, também na economia em relação aos mercados. Iremos conversar ainda com uma advogada especialista em direito previdenciário. Ainda hoje vamos falar sobre agroclima. Como é que está o impacto do clima? Fechando agora El Niño, né, nas principais safras aí do país. A gente traz um balanço e um panorama aí para todo mundo. Além disso, gente, vocês conhecem a bebida kombucha? É aquela bebida bem gostosa, fermentada e que pode ser feita em casa, viu? Além disso, a gente vai falar e apresentar ainda que o mercado de eventos está muito mais profissional. E aí vem essa mudança aí positiva para o setor. Tem estreia também na tela da Band. Nós vamos falar ainda sobre a nova novela e parceria de Portugal com o Brasil. E é claro que tem sempre a nossa atração musical, né? Hoje o melhor do pop com a nossa cantora e compositora Yasmin. Meu bem, eu tenho louça pra lavar, eu tenho ônibus pra pegar, é tanta coisa pra pensar. Querido, tenho oração pra fazer, tenho que ver pra crer, futuro pra prever. Pode ficar aí sentado ou caminhar bem ao meu lado. Sei que não está bem preparado, mas fazer o quê? É assim que eu sei viver. Pode ficar aí sentado ou caminhar bem ao meu lado. Sei que não está bem preparado, mas fazer o quê? Fazer o quê? Meu bem, eu tenho contas pra pagar, emprego pra arranjar, tenho que me desapegar. Querido, tenho razões pra seguir, discos pra ouvir, eu tenho hora pra sair. Pode ficar aí sentado ou caminhar bem ao meu lado. Sei que não está bem preparado, mas fazer o quê? É assim que eu sei viver. Pode ficar aí sentado ou caminhar bem ao meu lado. Sei que não está bem preparado, mas fazer o quê? Fazer o quê? Te esperar, te ensinar. Cê pode tentar, não vai me alcançar. Te esperar, te ensinar. Cê pode tentar, não vai me alcançar. Pode ficar aí sentado ou caminhar bem ao meu lado. Sei que não está bem preparado, mas fazer o quê? É assim que eu sei viver. Pode ficar aí sentado ou caminhar bem ao meu lado. Sei que não está bem preparado, mas fazer o quê? Fazer o quê?
Tá aí esse som gostoso da cantora e compositora Yasmin com a gente hoje. Vários recados já chegando aqui de várias partes do Brasil. Assim que a gente gosta dessa intensa participação, interação e interatividade com vocês através do 11942589183. Aguardo com certeza o seu comentário sobre os temas do dia, né? Reforma da Previdência, tem alguma opinião favorável, contra? Sempre a gente gosta de ouvir o comentário de vocês. Escreva aqui pra gente, diga seu nome e também a região da onde você está falando. Vamos saber agora como começa o tempo, o clima em São Paulo e várias outras partes desse nosso Brasil. Abrimos aí com a temperatura da capital paulista. Hoje em São Paulo amanheceu com 9 graus e aí continua, né? Conforme a gente vem acompanhando aí nos dias mais recentes, que é o seguinte, amanhece de maneira bem fria, gente, e aí ao longo do dia a temperatura vai subindo ao aparecimento do sol e aí as temperaturas sobem um pouquinho. Hoje a máxima para São Paulo é de 23 graus, continua essa previsão aí para os próximos dias, porém a tendência é que a temperatura a mais alta se eleve um pouquinho aí para o fim de semana, tá bom? Vamos para outras localidades com bastante interação, participação de nosso público. Lá em Delmiro Gouveia, nós estamos com a temperatura por lá em 20 graus, máxima prevista de 29 graus nessa região aí do Alagoas. Vamos para outra localidade, agora é centro-oeste do país, região de Carapó. Região sul-mato-grossense. Hoje por lá amanheceu com 12 graus e a máxima prevista para essa região é de 26 graus. Agora a gente vai na foto, no registro, na imagem encaminhada pelo nosso telespectador Danilo. Danilo mandou essa foto linda pra gente aí da região do interior gaúcho. Faça como Danilo, tem uma foto bonita aí da sua cidade, do seu município, da sua região. A gente faz questão de abrir aqui o nosso programa com o céu bonito da sua cidade, com a sua paisagem, como a gente está vendo aí em Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul. Manda a foto aqui pra gente, que a gente faz questão de abrir o nosso programa com a foto da sua cidade e da sua região. Danilo, hoje é em Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, amanheceu com 11 graus e a máxima prevista aí para a sua região, no sul do país, é de 20 graus. Então pode se preparar, pode ficar aí com o casaco durante todo o dia, que vai estar friozinho, viu? Agora a gente vai saber o que é assunto, o que é atualidade, o que é notícia do dia, através dos principais jornais do país. Logo após a gente vai para a capa do UOL, portal parceiro aqui da Band. No telão já começamos com a Folha de São Paulo e o destaque da reforma da Previdência. Aprovado então esse texto base, a gente vai repercutir aqui em todas as esferas, tá? Começo aqui, Câmara aprova a idade mínima para a Previdência por 379 a 131 votos. O desdobramento é o seguinte, Centrão, esta coisa do mal é que está fazendo a reforma, diz Rodrigo Maia, antes de anunciar placar a favor aí do texto base. Mais destaque, partido ameaçam expulsar deputados com voto dissidente. Aqui também o jornal traz análises e outros desdobramentos super importantes. Nós iremos ainda falar e mostrar uma tela bastante importante sobre esse assunto, mas ali já dá pra gente entender um pouquinho. Nova aposentadoria ali para homens e mulheres, né? 65 anos ali, idade mínima para pedir aposentadoria para os homens, 62 para as mulheres. E aí a gente vai para o tempo mínimo de contribuição, 20 para os homens e ali 15 para as mulheres. Servidores, idade mínima, 65 para os homens, 62 para as mulheres. Tempo mínimo, 25, tanto homem quanto mulheres. Vamos para a área de congressista, idade mínima, 65 para os homens, 62 para as mulheres. 20 ali é o tempo mínimo de contribuição, tanto para os homens quanto para as mulheres. Aqui nos interessa bastante, né? A questão dos trabalhadores rurais, idade mínima, 60 aí para os homens, 55 para as mulheres. Tempo mínimo aí de contribuição, 15 anos, tanto para os homens quanto para as mulheres também. Ainda desdobrando mais, vamos para a área dos professores. Professor, idade mínima, 60, mulheres, 57. Tempo mínimo de contribuição, 25 anos para cada. Na questão, na área da Polícia Federal, idade mínima para os homens de 55, para as mulheres 55 também. Tempo mínimo de contribuição, 30-30. A gente ainda vai falar sobre isso aqui ao longo do nosso programa, claro, toda a nossa edição.
Próximos assuntos, notícias e destaques. Vamos agora para a capa do Estadão, Estado de São Paulo. E aí vem, liderada por Maia, a Câmara aprova Previdência em primeiro turno com 379 votos. Emendas e destaques dos partidos que ainda podem alterar textos serão analisados hoje. E aí o ganho previsto, que é realmente que o pessoal e a economia e os mercados estão esperando, é esse número aqui, gente, super importante. 987 bilhões e meio aí de reais em 10 anos, para que realmente haja aí esse desenvolvimento e esse motor da economia novamente. Então, repetindo aí o quanto isso, né, impactaria na economia aí nos próximos 10 anos, seria esses 987 bilhões aí de reais. Próximos assuntos, notícias e destaques. Vamos agora à capa do Valor Econômico, também sobre a reforma da Previdência. Reforma é aprovada na Câmara. Aqui, Bolsa bate recorde antes mesmo da votação dos principais economistas do país. Roberto Luiz Trosser, daqui a pouquinho aqui com a gente, para falar realmente sobre o impacto dos mercados, o impacto no dólar aí, principalmente, que já começou a reagir, já começou a ter essa percepção, inclusive sobre os mercados futuros também. E ali, resultado é vitória pessoal de Rodrigo Maia. Bolsonaro chegou ao poder com uma agenda mais liberal. A equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes formulou proposta de reforma da Previdência ambiciosa, mas quem aprovou as medidas que tornam mais duras as exigências para a aposentadoria e eliminam privilégios do funcionalismo foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Próximos assuntos, notícias e destaques. Capa agora, com certeza, do Metro, jornal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. 4 capas em relação à reforma da Previdência, assunto principal do nosso programa de hoje. Vamos aqui, então, ao principal destaque, descendo aqui na manchete do dia, na capa do Metro, e temos o seguinte: texto base da reforma é aprovado pela Câmara. Aposentadoria. Na primeira votação foram 379 votos a favor da proposta, que muda regras da Previdência, 71 a mais do que o mínimo necessário, que são 308, né? Parlamentares ainda vão analisar emendas e destaques apresentados pelos partidos para tentar alterar alguns pontos mais específicos. Vamos agora, então, já à capa do UOL, portal parceiro aqui da Band, para a gente ver as notícias e destaques. E aqui o destaque também do dia, capa de todos os jornais: avança nova Previdência. E ali tem o número de votos, conforme a gente já viu e já leu algumas dessas análises, algumas dessas propostas que a gente já viu na Folha, no Estado, no Metro também. E aqui, continuando, o sistema mais brando para servidores preserva desigualdades na reforma. Mais assuntos: após ameaça de Covas, aliados de Aécio falam em tribunal de exceção. Advogado-geral da União é favorito à indicação evangélica de Bolsonaro ao STF. E ali nas fotos, o que a gente tem de destaque: primeiro, meu carro, minha vida, #2, a busca de 15 anos pelo Ford Del Rey Scala. Próximo assunto, próximo destaque: Geninho diz como ajudou a montar seleção do Penta, aí com 2 ideias. E ali o próximo destaque: antes de conhecido, auxiliar entrega quase tudo o que Lula vê e lê. O carteiro aí do ex-presidente. Notícia importante aí para a gente ter conhecimento também. Como a gente vem acompanhando, claro, durante todo aqui o nosso programa, a reforma da Previdência, tem uma tela específica para vocês. Já lemos ali bastante desdobrado na Folha de São Paulo, mas preparamos aí um telão para vocês entenderem melhor. Vamos colocar o telão aqui sobre a reforma da Previdência para vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Começamos aqui. Imposição de idade mínima para os trabalhadores se aposentarem. 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres. Tempo mínimo de contribuição previdenciária a ser de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Regras de transição para quem já está também no mercado de trabalho. Bom,
Esses, então, os principais assuntos, as principais notícias, manchetes do dia e nosso destaque, com certeza, essa aprovação do texto base aí da nova Previdência. A gente, claro, vai abrir o nosso programa. Dessa forma, a gente já pôde conferir aí algumas dessas análises e, nesse momento, a gente recebe o nosso primeiro convidado, um dos principais economistas aí do nosso país, que é o Roberto Luiz Trosser, para falar sobre mercado, desdobramento, impacto no dólar, e a gente já viu que teve essa reação aí bem expressiva, né? Vem pra cá, Trosser, bom dia. Bom dia, Renata, tudo bem? Eu falei assim, sempre acordando você de madrugada ou sempre acionando você na madrugada, mas sempre dá certo, né? Mas não é bom falar isso da madrugada, senão nós vamos ficar mal falados. Não podemos, não, mas jornalista, o pessoal sabe que é assim mesmo, 24 horas ligado. Bom, vimos aqui, né, e entre os destaques do valor econômico que foi bastante expressivo, a questão do impacto no mercado. Já é algo esperado, porque a gente sabe que, enfim, quando se fala em reforma da Previdência, é realmente esse comparativo com a mola, né, o motor da economia aí voltando a girar. Como acontece, né, a relação aí direta e já houve esse impacto, como a gente vê ali no dólar? Bom, primeira coisa, eu acho que tem dois aspectos na reforma da Previdência. Um, esse aspecto financeiro, dinâmica da dívida pública, melhorando a dinâmica da dívida pública, cai o risco Brasil, cai o dólar, sabe, as bolsas. Esse é um impacto. Eu acho que tem outro aspecto mais importante ainda. Reforma da Previdência é uma medida impopular. Você está falando para os cidadãos, olha, você em vez de se aposentar com 60 anos, você vai se aposentar com 65, você está fazendo o cidadão trabalhar 5 anos a mais. Você, em vez de contribuir 7%, funcionário público vai contribuir 11%. Quer dizer, é realmente uma medida antipática. Quer dizer, se você quer ganhar apoio, é que nem teu chefe falasse para você, Renata, eu vou reduzir teu salário em 20%. Você vai falar, você vai querer enforcar ele. É isso que o Congresso fez. Primeiro fez isso. É interessante, se você faz conta, números redondos, 3 de cada 4 deputados tiveram coragem de votar pela reforma e, mais ainda, alguns enfrentaram as bancadas dos partidos, como a Thalita, que está mais em evidência, falaram, não, nós queremos mais racionalidade econômica. Isso é muito bom, quer dizer, o Congresso mudou. Eu acho que, assim, pessoalmente, o Congresso mudou. E não só isso, ó. Vamos começar a avançar com a reforma tributária, agora que já passamos, a Previdência já tem caminho, e vamos começar a reforma anticorrupção. Isso é muito bom. O impacto disso no crescimento desse ano é pequeno, mas no crescimento daqui a 3, 4, 5, 6 anos é maior. E, então, eu acho... viu ali até uma projeção desses 987 bi. Né, isso, mas isso é na dinâmica da dívida. Sim. Agora, no crescimento, é menos dinheiro dando para gente que pode trabalhar e fica só recebendo, quer dizer, então é mais gente empurrando o caminhão e menos gente sentada lá no banco da frente sem fazer nada. Então, eu acho que, nesse sentido, acho muito bom, positivo, mérito muito grande assim, do Congresso Nacional. Todo mundo tinha falado que queria a renovação do Congresso. Eu acho que isso foi uma prova cabal de que o Congresso Nacional mudou. E olha, eu estou feliz. Eu acho que Excelente. Você vê uma maior articulação, pelo menos, e como você pontuou bem, né, Trosser, uma nova possibilidade aí de outras reformas importantes a partir desta da Previdência acontecerem em nosso país para o nosso desenvolvimento mais saudável, né? Inclusive tem uma reportagem aí sobre esse assunto, sobre essa aprovação do texto base, que eu gostaria de convidar vocês que estão aí nos acompanhando, você também, Trosser, para a gente ver aqui no telão. Vamos embora. O número foi maior do que o governo precisava. Mas antes de aprovar a base da reforma da Previdência, mudanças de última hora foram costuradas no plenário. Com os corredores da Câmara lotados de lobistas insatisfeitos, principalmente servidores e policiais, deputados cederam à pressão e fecharam acordo para incluir emendas ao texto. Policiais federais, rodoviários e agentes penitenciários vão ter as regras mais suavizadas ainda. Eles que conseguiriam o benefício 10 anos antes da maioria da população, agora vão se aposentar mais cedo, aos 53 anos no caso de homens e 52 para as mulheres.
Com a justificativa de que o relatório não estava claro, deputados garantiram também o direito da categoria de se aposentar com o último salário e aos aumentos de quem está na ativa. Para as mulheres também houve modificação. O valor do benefício será maior depois que elas atingirem o tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Será que teria sido a proposta ideal para a reforma da Previdência? Não. Será que teria sido uma proposta que vai deixar de atender demandas da sociedade? Não. A proposta foi a proposta possível. O caminho até a votação do texto base foi longo, com obstruções da oposição. Os governistas rebateram. É uma vitória contra o populismo. O populismo que sempre foi o maior inimigo deste país. A reforma vem para garantir o direito à aposentadoria dos pobres. Direito sem sustentabilidade, direito sem condição de ser financiado, não é direito, é ficção, é mentira, é ilusão. Só depois de votar os destaques é que a reforma estará pronta para a segunda votação em plenário. O presidente da Câmara promete sessões até mesmo neste sábado, para tentar apressar o andamento da proposta. É um passo importante para que o parlamento demonstre à sociedade que vai continuar pautando matérias para que a gente possa reduzir a desigualdade, diminuir a pobreza e voltar a gerar emprego nesse país. A oposição afirma que o projeto só foi aprovado porque o Planalto abriu o cofre. Prometeu liberar quase 6 bilhões de reais das emendas parlamentares, dinheiro usado nos redutos eleitorais dos políticos. O Centrão, aliança de pequenos e médios partidos, queria mais, o que adiou a votação. O governo reforça, é obrigado a repassar os recursos do orçamento. A sociedade toda brasileira compreende perfeitamente isso. O governo tem, conforme é organizado o orçamento aqui no Brasil, nós temos as emendas impositivas e nós vamos ter, a partir do ano que vem, o orçamento impositivo. Antes da votação da proposta, Bolsonaro foi à Câmara e deu um recado aos parlamentares. Temos momentos críticos pela frente, mas pior, até mesmo que uma decisão mal tomada é uma indecisão. E o povo conta com deputados e senadores para que o nosso Brasil realmente deixe de ser apenas no discurso um país do futuro. Bom, inclusive a gente viu ali a fala, agora do presidente Jair Bolsonaro e ele, claro, que logo na sequência, após essa aprovação do texto base, já entrou aí em seu Twitter uma maneira onde ele se comunica bastante, E aí é o seguinte, o Twitter do presidente Jair Bolsonaro. Cumprimento a Câmara dos Deputados na pessoa do seu presidente, @Rodrigo Maia, pela aprovação em primeiro turno de 379 contra 131 da PEC da nova Previdência. O Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade, deu ali um aceno, de positivo e a bandeira do Brasil. Essa então a fala, logo posterior aí do presidente Jair Bolsonaro após essa aprovação do texto base da nova Previdência. E a partir de agora, como é que ficam os mercados? Hoje, na abertura, já vai ser muito mais impactante, Troster? Não, vai ser positivo, quer dizer, foi um placar melhor que o esperado, então isso bolsa para cima, dólar para baixo, mas mais importante, abrir um horizonte, quer dizer, vamos deixar se o país ia apagar incêndios e vamos começar a ser um país mais olhando, então, para o agro mais especificamente, tributação mais racional, mais especificamente sobrando mais dinheiro para mais infraestrutura, quer dizer, você começa a mudar o modelo econômico brasileiro. Tem lacunas importantes, uma série de reparos que a gente pode fazer. Mas ontem marcou um gol de meio de campo, Então eu acho que o Brasil tem que comemorar hoje. Com certeza. E falando assim agora um pouquinho para o nosso agronegócio, para os pequenos produtores rurais que estavam muito preocupados também, não há mudanças, por enquanto, pelo que a gente tem conferido e detalhado aí para todo mundo, mas para o agro no geral, conforme a gente fala, para o desenvolvimento da infraestrutura, para o desenvolvimento do país, com esse montante é algo a ser expressivo e comemorado e celebrado. Sim, é 100%, e temos que pensar um pouquinho mais, quer dizer, você tem todo um arcabouço de proteção, tipo BNDES,
que por conta que a gente está ainda com toda a intermediação financeira e tributária da época da hiperinflação. Então, opa, dá para fazer melhor, o Brasil tem potencial, o agro foi, enquanto o resto da economia encolheu, a indústria encolheu, construção encolheu, o agro continuou crescendo. E continua crescendo justamente por focar. Vamos produzir bem dentro da porteira, vamos fazer direitinho a lição de casa. Então, você teve uma revolução tecnológica, né, novas. Você teve uma gerencial, como é que você gerencia? Quer dizer, deixou de ser o sitiante para virar o pequeno produtor. Então, eu acho que isso é mais um passo nessa direção e o agro tem muito a ganhar com isso. Maravilha, muito obrigada. Sempre, Troster, ter a sua análise, ter o seu panorama, né, o seu conhecimento e entendimento aí sobre o assunto em tudo que diz respeito aí ao impacto à economia e aos mercados também. Você que já teve tantos cargos aí importantes, né? Então, muito obrigada sempre por estar aqui com a gente, ter esse panorama importante e aprofundado sobre a nossa economia, viu? Muito obrigado, é um prazer e um prazer assistir o programa todo dia também. Obrigada. A gente te encontra como, Troster? Aqui no programa... Deixa aqui, então, o contato. Meu e-mail é Roberto Troster, uma palavra só, @uol.com. Continua aqui, então, tudo igual. robertotroster@uol.com.br. Muito obrigada, ótimo dia para você. Você é sempre privilegiado com bons sons aqui no nosso programa, não é? É verdade, sempre gostei. Ele vem e ele assim, olha, que som bacana, e hoje não seria diferente. Posso Continue falar aqui uma com a história gente. pessoal? Deve. Então, eu consegui me casar faz 10 dias, não, 12 dias. Como assim? Como assim, né? Eu fiz minhas bodas de prata, mas quando eu casei com a Marta, eu não podia, só casei no civil, veio até um padre abençoado. E eu consegui anular o casamento, o sacramento recebido anteriormente. Foi toda uma correria. 3 semanas antes, a gente nem fez convite, mas casamos na igreja sexta-feira passada, não essa anterior, casamos na igreja. E na hora da bênção, a gente escolheu, em vez de escolher a tradicional... Sim, a marcha nupcial, tudo. Na marcha nupcial, sim, mas na bênção das alianças, a gente escolheu Romaria. Sou caipira, pirapora. Você conhece? Então manda ver, pronto. Que feio! Olha, Troster, mas peraí, calma. Que uma covarde! Não, peraí, ô Troster, mas eu vou fazer esse destaque pra você. Eu vou pedir pra minha amiga, minha amiga que esteve aqui ontem com a gente, Adriana Farias, uma das melhores violeiras aí desse país. Deve estar assistindo a gente agora. Adri, se tiver, já me manda aqui agora, senão eu vou te mandar um áudio. E é o seguinte, ela faz essa música lindamente, fez 2 vezes a execução dessa música aqui ontem pra nós, no nosso programa Romaria. Ela vai fazer esse vídeo com essa homenagem, vai mandar pra mim, eu mando pra você mostrar pra sua esposa e tá lindo pra sempre, e viver lindo pra sempre. Faz, por favor, ó, em vez Combinado? de caipira, pirapora, por caipira, piracaia. Tá, pode deixar. Caipira, Obrigado, piracaia. Recado Isso. pra Dri, vou mandar agora. Se você já estiver me vendo, Dri, faz isso pra mim, tá bom? Obrigada, excelente. Mas fica aqui com a gente. Oba. Mesmo assim, a gente vai escutar o som da Yasmin, querida, aí vindo no cenário pop, nesse cenário super envolvente. Você vê com uma música bastante importante, né? Mostrando um pouquinho do destaque das mulheres, né? No cenário, enfim, trazendo elementos importantes para sua música também. Como tá hoje sua carreira, Yasmin? Então, essa primeira música que eu cantei se chama Fazer o Quê? É uma música minha, né? Ela foi lançada em março, foi o meu primeiro single, meu single de estreia. E agora, no mês de junho, eu fiz o lançamento do segundo, que se chama Sadô. E está tendo uma repercussão legal online, tá sendo bem massa o lançamento de clipe a gente fez também. E a gente está tendo uma repercussão legal nas redes. Excelente. Então vamos de mais som. Como é que eu te encontro lá na mídia digital, no Instagram? Tentei colocar você só para eu focar certinho. Instagram, YouTube e Facebook são Yasmin, @yasmin.cantora. Yasmin.cantora. Isso. Tá bom. Vamos de som? Som, talento, sucesso com Yasmin. Olha só,
te falei, desse jeito não vai rolar. É pior pra você, que é melhor você maneirar. E tu tem um problema de atitude, não vá pensando que sabe tudo, que faz o mundo girar, que para enquanto passar. E na hora que eu cansar, não perco meu tempo pra te escutar. E se for pra reclamar, não perco meu tempo pra te encontrar. Se você terminar, não perco meu tempo se me ligar. Se arrepende e quer voltar, não perco meu tempo pra te escutar. Ai, não perco meu tempo mais, não perco meu tempo